Boa noite a todos, né? Agradeço a oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais um pouco aí sobre nós mesmos, né? E a oportunidade de conhecer essa doutrina de paz e de amor, que nos traz muitas coisas boas. Eu vou compartilhar aqui minha tela, aqui, só um pouquinho. A gente vai lembrar do espírito, né, que é o ser mais importante nesse momento aqui. Só pedir as meninas aqui para desligar as cachorras ali, só eu vou ter que dar. Gente, põe os cachorros lá na casinha delas, lá, porque eu estou começando o momento agora. Então, o espírito é o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito, né? Então, a nossa experiência nesse lugar, ela vem de longa data, né? Nós não começamos hoje, nós começamos há muito tempo e a gente está nessa trajetória aí em busca do nosso crescimento pessoal. E quando a gente fala disso, a gente precisa saber de onde que a gente veio, né? A gente veio de um Deus, que é a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas, e esse Deus, ele é eterno, é infinito, é imutável, é material, é único, onipotente, soberanamente justo e bom, né? Ele tem todas essas qualidades, né? Ele tem todo esse lugar na sua maximidade, né? Assim, porque se tivesse alguém superior a ele, esse seria Deus. Mas eu gostaria que vocês guardassem essa palavrinha aí, Deus é a inteligência suprema. Porque quem que é o Espírito? Né? O Espírito é o princípio inteligente do universo. Né? Então, assim, aí demonstra a nossa herança do Criador. Né? Nós viemos nesse espaço aí, trazendo da inteligência suprema do universo, traz o princípio inteligente do universo. Né? Aquele que nos coloca no mundo, né? Nos coloca no sentido da evolução, nós somos característicos, né? Somos parecidos com ele, somos herdeiros da sua criação. E qual que é a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, ou seja, os espíritos não têm uma linguagem que estabeleça para nós, como seres, né? Que é um espírito. Mas, por quê? Porque ele não é palpável, ele não tem cheiro, ele não tem sexo, ele é um ser, né, da criação, né, que é diferenciado. E Kardec pergunta, o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência também é um atributo do espírito, assim como todos aqueles outros atributos que nós falamos de Deus. Só que não estamos na parte maximizada desses atributos, né? Nós estamos em caminho e nunca chegaremos a uma situação onde a nossa perfeição seja superior ao Criador. Então, Jesus sempre nos colocava, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Mas o nosso conhecimento de Deus, né, como a gente está falando lá atrás, assim, Deus para nós já foi um Deus guerreiro, já foi um Deus vingativo, já foi um Deus de diversas faces, né, para todos nós. Mas até ele chegar a esse conceito do Deus Pai, que Jesus nos trouxe, e a partir dali nós tivemos vários desdobramentos ainda, buscando sempre a herança do Deus guerreiro, do Deus vingativo,
do Deus que pune, do Deus que cobra, do Deus que faz uma série de coisas em relação à nossa vivência na Terra. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dessa, como as cores do som da luz e o som do ar? Quer dizer, o som se propaga no ar, né? O som não existe se não tiver, para nós, né, no nosso conceito, se ele não tiver atuação, né, das partículas do ar, para que ele possa se propagar, né, das partículas do oxigênio, do nitrogênio e tudo mais. Mas, e as cores também. E os espíritos nos respondem que o espírito é distinto da matéria e ele é quem intelectualiza a matéria. E que se ele não fosse ele, a matéria seria apenas uma massa. Né? Ele que é o ser inteligente. A matéria não é o ser inteligente. A matéria precisa do espírito nesse espaço para fazer as suas transformações. Então, quando Jesus criou o nosso orbe, ele partiu de um pedaço do Sol, de uma matéria, e foi trabalhando essa matéria para construir a Terra. Ou seja, a mente do espírito, né? A atuação da inteligência do espírito de Jesus, da sua equipe, é que formou a Terra. Então, esse espírito intelectualiza essa matéria, dá forma, dá cheiro, dá cor, dá uma série de propriedades que a matéria tem. Mas isso aí não é fora de uma lei, não é fora de um padrão pré-estabelecido pelo nosso Criador, por Deus. Né? Jesus trabalha a matéria de acordo com a lei. Né? E nós também seremos trabalhados como espíritos de acordo com a mesma lei. Poder-se conceber o espírito sem a matéria sem o espírito? Sim, pelo pensamento. Há, então, dois elementos gerais do universo, matéria e espírito, sim, Deus, um terceiro elemento, né? Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas o elemento material se tem que juntar também o fluido universal, que permite a atuação do Espírito sobre a matéria. Ele é como se fosse a face intermediária, devido à natureza de cada processo da criação. Somos também matéria, porque somos criaturas. Somos espíritos criados por Deus. Né? Não somos, na essência total, nós temos um pedacinho aí de uma matéria que a gente desconhece, mas ela é superior à matéria desse outro, do fluido inicial dessa matéria aí, tá? Dessa matéria como fluido universal. Os espíritos colocam que se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria, para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria e suscetível pelas suas inumeráveis combinações, como essa está sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então, a gente não sabe ainda das belezas ainda que vamos descobrir aí para frente, né, das modificações dessa matéria, desse estado, ok? Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, né, daquela teoria que a gente caiu lá do paraíso, né, porque a gente não procedeu de acordo com as leis de Deus, né, que vem lá do Velho Testamento. Então, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, ou seja, aproximá-los de Deus, né? À medida que crescemos, retornamos para a casa do Pai. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe e que os espíritos adquirem, aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam
lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Esse lugar aí é o lugar que nós nos encontramos, né? O lugar da rebeldia, do lugar da não aceitação, da não aceitação de nós próprios, né? E do próprio processo da lei. A lei vem nos empurrando. Nós não começamos, para que a gente estivesse onde estamos hoje, houve todo um planejamento da espiritualidade movimentando-nos dentro da lei divina. Ou seja, nós saímos lá atrás como primitivos, bárbaros, né? Nos nossos conceitos de Deus variados, sabíamos que tinha uma inteligência superior, um ser que a tudo criou, sabíamos de várias coisas, mas não tínhamos uma integridade no processo da lei, estávamos totalmente desfocados, perdidos. Então, o processo de evolução, ele é lento, tudo é lento, né? O processo de criação da própria Terra foi lento. Se a gente pensar no tempo humano, nós demoramos muito a evoluir. Se pensarmos que estávamos ali ainda com princípios inteligentes no processo de criação da Terra e fomos modificando, ou se viemos de outros planetas, fomos trazidos de outras experiências planetárias, isso, enfim, isso não importa, mas o importante é saber que o processo de realização da lei, ele é lento. Não existe pressa no processo de evolução. Existe também aqueles que se predispõem a caminhar mais rápido, aqueles que, a partir do primeiro conhecimento, vão sempre buscando novos e outros conhecimentos, até que o entendimento da lei seja perfeito, né? Até que a gente entre no espaço da lei sem rebeldia, integrados no processo divino de criação, de recriação, de manutenção de todo o orbe, de todas as esferas materiais e imateriais. Então, não sei se está dando para entender, mas, assim, mostrando essa linha de ação dos espíritos e de Deus em torno da própria lei, né? A lei, ela é o mote, é o balizador, é o normativo que estabelece o caminhar de todo o universo, do equilíbrio universal. E se a gente estiver fora dessa lei, ela naturalmente há os processos de recondução, há os processos de reencontro para que nós possamos nos encaixar de novo no processo evolutivo, porque a lei de progresso nos levará de todas as formas, ela não nos deixará para trás. Então, Deus cria incessantemente e dentro desse processo de criação, ele vai estabelecendo essa ordem natural, onde todos estamos sujeitos ao impulsionamento da lei. A lei não deixa ninguém para trás e todos que estão entrando atrás, os que estão na frente, estão sempre olhando à frente e atrás, buscando socorrer quem está atrás e buscando alçar novas coisas à frente. Então, o ser nessa caminhada, ele não para, né? Ele não tem... não há ociosidade, não há aquele paraíso chupando uva e abanando, com os abanicos abanando em cima da gente. Não existe nada disso, nós não estamos deitados, não vamos ficar deitados, nós vamos estar em incessante trabalho no processo divino que foi estabelecido e caminhamos sempre nesse lugar, né, da lei. Vamos para frente aqui. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos de sua origem seriam como crianças ignorantes, inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem, as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é boa, a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, a gente precisa estar atento a isso, né? O que a vida está nos chamando? O que está nos impedindo de caminhar na frente? O que nos amarra? O que nos torna retardatários, rebeldes?
né? Aonde estamos presos? Em mágoas, em dores profundas da alma. O que está aí? Onde que está esse lugar que nos segura? Né? E olhar para dentro e ver a nossa dificuldade conosco, né? Porque, na realidade, a caminhada, apesar de estarmos juntos, ela é solitária. Cada um evolui no seu tempo. Cada criança tem a sua forma de crescimento, de aquisição das conquistas e tudo mais. O processo de entendimento da lei, ele não se faz de um dia para o outro. Ele chega para cada um no momento em que estamos prontos a receber. Tem um livro do Hamed que fala, estamos prontos. E esse lugar mesmo, será que nós estamos prontos já? Será que nós adquirimos e reconhecemos as nossas dificuldades? Olhamos para dentro e vemos o nosso ego adoecido, a nossa dificuldade em relação ao outro, a nós mesmos, as máscaras que vestimos diante uns dos outros, às vezes para nos suportar, nem para nos compreender. Quando eles colocam lá que uns aceitam, eles colocam que a gente aceita determinadas provas, a gente não vive espontaneamente a prova, a gente aceita com muito pesar, com muita dificuldade, e aquilo é um peso nas nossas costas. Por quê? Porque a gente está se violentando ali naquele momento para poder, porque a gente não tem escapatória, a gente tem que entrar nesse processo aí. Então, às vezes, a lei nos coloca nesse lugar para ver se tira um pouco da nossa resistência, tira um pouco da nossa má índole em relação a determinados pontos, nos tira acesso a algumas coisas, até que a gente consiga quebrar muito do nosso egoísmo, do nosso autoritarismo, do nosso orgulho, para que a gente possa voltar a trilhar esse caminho da lei. Então, assim, a velocidade com que caminhamos depende exclusivamente de nós. E isso, individualmente, cada um que vai achar o seu lugar dentro do processo de crescimento da lei. E qual meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à ação do mal? Então, conhece a ti mesmo. Nós precisamos abrir o coração e falar assim, a minha fraqueza mora aqui, mora ali. Os meus pontos fortes estão ali, acá e acolá. Então, eu não vou resolver os meus pontos fracos de um dia para o outro. Então, eu tenho que trabalhar muito do meu lado positivo para que ele venha puxar e diminuir a ação do meu lado negativo. Então, eu preciso trabalhar essas questões internas dia após dia, mas não com açoite, não com sistemas de violência interna, porque isso é vestir máscaras. Isso é colocar panos quentes em um lugar, ou panos frios, num lugar que não está bom. Eu tenho que voltar, destruir tudo aquilo e reconstruir. Então, a figueira, ela tem que se secar até as suas raízes, para que ela possa renascer de uma forma diferente. Então, a gente precisa estar atento nesse lugar aí, entendendo e se aceitando. Eu dou conta até aqui. Daqui para frente, eu ainda não dou conta, mas eu tenho consciência de que eu preciso melhorar nesse ou naquele lugar. Eu posso fazer um pouco mais nesse outro lugar que eu já sei fazer, e eu posso demorar horas de estudo, horas de meditação, horas de mudança paulatina nesse processo de melhoramento das minhas dificuldades. Então, assim, não podemos correr, não podemos colocar um pé muito largo, onde a gente vai cair e ter que recuar. Vamos de acordo com o que é possível. Okay? E a gente vai lá em Joana de Ângeles, quando ela fala dos arquétipos, Então, ela fala que a história do homem é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência.
para o seu pensamento ético. Medos e ansiedades, aspirações e sofrimentos estereotipam-se em formas mitológicas que lhe refletem um estágio evolutivo, em alguns deles perfeitamente consentâneos com as suas conquistas contemporâneas. Ou seja, a gente veio lá de trás, construindo um Deus chamado Zeus, um outro chamado Poseidon, um outro, que toda vez eu esqueço o nome dele, que lida com as coisas interiores, lida com a passagem lá dos mortos, Hades, né? É a Hades que está lá lidando com essas questões. E aí tem os outros deuses que estão nesse movimento aí. A gente tinha esses mitos, até por não compreender o nosso Deus. Nós não tínhamos o Deus Pai, nós tínhamos um Deus que eu tinha que ofertar para poder receber. E isso nós nos habituamos a ele. Então, o que foi criado dentro das igrejas, né? Um Deus com a flecha de Zeus, a setinha de Deus, com um cajadinho, né? Que joga raios, que pune, que faz uma série de coisas. Nós temos os templos em lugares superiores, porque a gente tem que pôr limpo. Então, a gente sempre tem que estar no ponto mais alto das cidades, onde as igrejas ficavam, né, representando também essas questões, né, e que nós tínhamos que obedecer a esses deuses cegamente, não seríamos punidos. Né? Então, essa é a ideia que nós temos de Deus. Passados os tempos, o que nós temos hoje? Super-Homem, He-Man, Batman. Nós temos outros heróis, outros deuses que fomos adquirindo, o Homem Invisível, a Mulher Maravilha, e fomos substituindo esses deuses do passado com os deuses atuais, os deuses que nós mesmos estamos criando, né, de invasão do universo, da gente mexendo com todo mundo. Quer dizer, nós estamos criando novos arquétipos para nós que simbolizam talvez as mesmas coisas que esses deuses lá de trás, dos romanos, dos gregos e tudo mais. Só que existia um pensamento maior, né, dentro dessas filosofias antigas dos gregos, né, que Sócrates, Platão, né, foram trazendo para a gente, os pensadores de várias formas, os filósofos foram trazendo outras informações que não somente esse processo de punição, de troca de favores, né, que a gente também vive até hoje, fazer promessa para isso, promessa para aquilo outro, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Quando nós estamos sempre atrelados à lei, né? A lei, ela não vai mudar porque a gente quer. Ela está aí, está posta, é a lei que veio junto com a criação. Deus não vai, Deus é perfeito. A lei é perfeita, não há o que se mudar na lei, né? Não é como a legislação terrena. Ela tem outras coisas que eu vou comentar mais tarde, que é o processo da misericórdia divina, né? Ou seja, onde a lei atua, mas ela permite a misericórdia, ela permite a redução da pena de acordo com o nosso comportamento, né? E a nossa lei hoje já consegue trazer isso de uma forma mais ou menos, né? A questão do indulto e tudo mais, mas tem a ver também com o comportamento. Tudo tem a ver com o comportamento que a gente assume diante da vida, com a nossa mudança interna. Então, a lei, ela vai agir, sim, diminuindo as nossas dores a partir do momento que a gente se integrar de novo a ela, no momento que a gente estiver alinhado com ela, né? Só comentando, né, que Zeus, quanto a Prometeu, ele colocava os abutres para comer o fígado de Prometeu durante o dia e regenerava esse fígado durante a noite e tudo começava de novo. No dia seguinte, os abutres iam comer de novo e ele ficava nesse eterno sofrimento. Então, o ciúme é uma paixão humana. Cegaram o Deus que se enfureceu, né, porque Prometeu teve alguma atitude que não teve o agrado de Zeus. E Zeus era um Deus muito inteligente,
né? Ele planejava muito bem as coisas. Poseidon não, Poseidon era pulso de medo, é raiva, é ódio. Poseidon age sem pensar, ele quer conquistar, ele invade, ele tenta inundar, ele faz uma série de coisas. Deus não, vem, vou fazer assim, vou jogar aqui, vou jogar ali, que eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Então, a gente vê isso direto ainda dentro da nossa sociedade, né? A gente dando esses passos de buscar melhor a vantagem em tudo, né? Enquanto existem aqueles que são passionais, que cometem crimes passionais, são bons, mas tem momentos que eles se sentem, né, encurralados e cometem crimes, né? Então, a gente tem várias facetas ainda lá de trás. Imagina, lá atrás mesmo, muito lá atrás, né, que a gente muitas vezes não se percebe, mas está nesse lugar, né, vivendo ainda esse homem velho que está lá atrás, né, vivendo esses arquétipos de passado aí, quer se vingar, como Zeus também, quer se vingar de Prometeus, né? E antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada, compreende de acordo com o seu grau de perfeição, que tem atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Então, os espíritos nos alertam, né, nesse sentido aí, que as nossas más tendências, elas vão, com certeza, empanar o que a gente conhece já da lei de Deus. Mas existe ali, né, aquela semente está lá, né? Cabe a nós fazê-la crescer, né? E só para lembrar aqui, a lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? Mas em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada, né? Ele a esquecerá, ele a esquecera, quer dizer, ele a esquecera e desprezara. Mas então Deus lhe fosse lembrada. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão, espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer que progredir a humanidade. Nesse lugar aqui, gente, entra a misericórdia de Deus. Nós nunca seremos abandonados. Sempre existirão aqueles que nos buscarão, aqueles que nos reconduzirão, que nos darão oportunidade, que sairão com os novos alertas. Quer dizer, todos esses que conhecemos, todos esses espíritos, né, que estão aí presentes nas nossas vidas, que a gente pede socorro, que a gente acorde pela espiritualidade, é o processo de misericórdia da lei. A lei abre esse espaço para que nós cuidemos uns dos outros, para que nós estejamos juntos, mesmo que individualmente estejamos crescendo, né? A lei chama a nossa atuação de um para com os outros, né? Então, sempre existirão esses intercessores. Nossas preces não chegam até Deus, mas elas chegam nesses espíritos aí intermediários que são superiores a nós e que derramam da energia divina sobre nós, porque estão mais sintonizados com a lei do que nós próprios. Mas é preciso que a gente abra esse espaço para que a lei possa estar ali presente, né? Para que a lei se faça em nós e traga dessa energia superior em nosso benefício. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que, por ambição, tomaram sobre si o encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Então, assim, aproveita-se o que é bom, né?
apesar dos reflexos, né, do que não era bom. E a gente vê isso todos os dias entre nós, né? Então, assim, dentro da doutrina, né, médiuns de excelente conseguem trabalhar muitas coisas boas e tudo mais, mas que são humanos, erram como nós, né? Eles não representam a divindade no todo, né? Eles estão trazendo uma mensagem que os espíritos estão transmitindo para nós, mas como ser a gente é. Alguém quer comentar alguma coisa? À frente aqui. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos tem oferecido para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Né? Então, assim, é o que a gente conhece de maior, né? É o maior entre todos nós, né? Como diria João Batista, né? Dos nascidos de mulher. Primeiro foi João que Jesus falou, né? Dos nascidos de mulher, João é o maior. E João reconhece e reverencia a Jesus como maior do que ele, né? Que ele veio preparar o caminho para ele. E a gente tem que entender esse processo também, né? Porque isso aí, lembrando de novo, é a misericórdia da lei, a presença de Jesus nas nossas vidas, dos espíritos, seja eles quais forem, né? Sejam adiantados ou atrasados, como nós, né? Esses espíritos todos estão aí dentro do processo da lei, resvalando com a gente, para que a gente possa alçar voos maiores, né? A gente possa sair do lugar onde nos encontramos. Isso é da misericórdia da lei. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando a gente fala, seja feita a tua vontade, né? Como que isso repercute dentro de nós? É só uma palavra solta? O que isso simboliza? O que vocês têm a falar sobre isso aí? Dar a palavra para vocês. Como é que vocês se sentem nesse lugar de seja feita a tua vontade? Pode falar? Pode falar. Silêncio, né? É difícil, né? Quando essa pergunta dá um silêncio mesmo, a gente fala assim, será que a gente fala alguma coisa? Se a gente fica só para a gente, porque é um convite para olhar para a gente mesmo, né? O quanto que a gente dá conta de se colocar nesse lugar de filho que segue o pai, né? Que o pai guie. Porque a gente fala que a gente quer, mas a gente ainda tem uma certa rebeldia, né? De achar que a gente dá conta, né? Eu me sinto muitas vezes ainda naquele lugar do filho pródigo, quando ele está indo, achando que vai fazer e acontecer, né? Fala assim, não, beleza, meu pai já me deu tudo aqui, agora eu vou viver. Muitas vezes a gente se coloca na vida dessa forma, a gente esquece de que o pai está dentro da gente e que ele que guia os nossos passos, né? A gente se deixa enganar, a gente se engana a si mesmo e a gente se deixa enganar por esses deuses, né? Você citou mais cedo, eu até levantei a mão, mas você não viu, eu deixei quieto. Você estava falando dos super-heróis, né? E eu pensei assim, quantos ídolos, né, nós criamos, não mais aquelas divindades antigas, e os super-heróis fica parecendo que é uma fantasia muito
fora da nossa realidade. Mas, assim, a gente se pergunta, né, na nossa sociedade hoje, quanto que a gente vê quem são aqueles modelos, aqueles ídolos que têm um lugar de destaque, que são almejados, lugar de destaque que é almejado, né, por muitos na sociedade. É aquela pessoa que tem um sucesso, que é conhecida por suas características, seu talento, aquela pessoa que é rica, né, que é famosa. Hoje em dia, os deuses são muito esses, né. As pessoas muitas vezes se espelham e buscam viver ou ter um lugar no mundo semelhante a desses que conquistaram uma situação social, uma situação de poder, né, uma situação econômica diferenciada. E muitas vezes nós nos vemos nesse lugar, a gente pensa que está imune a isso, mas nós nos vemos nesse lugar, né, quando a gente deseja estar em um lugar que não é o nosso, assim como aconteceu com o filho pródigo, né. Então, assim, esse permitir que faça-se em mim a sua vontade, a gente se dirigir ao Pai dessa forma, ainda eu acho ainda é muito difícil, né, para nós. Com certeza. Paulinho, estou pensando aqui. Posso falar? Claro. Estou pensando aqui, né? Porque nós vivemos num planeta de expiação e prova. Obviamente, somos espíritos que estamos nessas duas situações, de expiação e de prova. Quando Jesus nos ensinou essa oração, a primeira coisa que ele faz, o que ele fala? Quando fores orar, entra para o teu aposento íntimo e ore a Deus que está no céu. E fez a oração do Pai Nosso, que é completa, né? Perfeita. E aí você fez, seja feita a tua vontade. Como que nós estamos diante disso? Vou falar de mim, tá? Eu estou muito distante desse reconhecimento da divindade íncita em mim. Eu estou muito distante disso ainda. Porque eu falo seja feita a sua vontade muito mais da boca para fora do que internalizando, isso sendo uma expressão natural minha. Eu ainda estou naquela assim, sim, seja feita a sua vontade, mas se ela coincidir com a minha, né? Sabe? Assim, eu ainda me sinto muito desse jeito, assim. Alguns aí já conseguiram caminhar mais do que eu, tenho certeza absoluta disso, né? Muitos espíritos, muitos companheiros já caminharam, mas eu ainda estou nessa. Então, principalmente, porque quando a gente tá tudo bem na nossa vida, a gente espera, seja feita a tua vontade, fala, não, é mesmo, a vontade de Deus é minha vida, é expressão natural, tal, parará. Mas tá bem, você tá bem na vida, bem consigo, bem com a família, você tá bem, então é fácil, você fala isso com naturalidade. Mas no primeiro momento em que surge uma dificuldade, você roga a Deus, mas roga para te livrar daquilo. Não pensando que se ele permitiu, é porque é o melhor para mim. Então, a vontade dele não pode ser feita dessa forma, né? Sim. Tem que Você ser numa vê, forma que seja palatável para mim. ou a gente cai naquela questão da punição, né? A gente não cai num lugar, né, de observância de em que momento eu feri a lei e que eu posso corrigir essa rota, entendeu? Porque a prova, no momento quando a gente, nossa, eu estou bem demais, eu estou assim, estou assado, a prova vem para te mostrar o seu lugar real, né? A espiritualidade é assim, a vida nos traz, a lei nos coloca em situações, ela fala assim, vamos ver, acabou, você realmente
conquistou alguma coisa, se você aprendeu alguma coisa nesse espaço, vou te mandar essa prova aqui. E aí, isso faz a gente sair do lugar, né? A gente lembra lá da página lá do IDES, do Carlos, né? Que o Roberto trouxe para nós a palavra do Carlos. Então, assim, é o momento da gente retomar as nossas atividades, é o momento da gente encostar ali, o outro chegar e encostar no nosso ombro, falar da sua dificuldade, falar das suas necessidades, e a gente ser aquele espírito que está ali fazendo a lei de misericórdia, a parte da misericórdia da lei, né, em função do outro, né? O próprio Jesus usou da misericórdia da lei no momento que foi colocado aquele para carregar a cruz por alguns momentos para ele, né? Então, você vê assim, a lei, mesmo para os maiores, mesmo para aqueles que têm mais condição, a lei oferece o ombro, né, da misericórdia, colocando ali uma pessoa, o Sirineu, para nos ajudar a carregar aquela cruz. Isso é o processo dela. Nós temos olhar e falar, que maravilha, né? Deus colocou esse Sirineu aqui que vai me ajudar nesse lugar aqui, mas não é para eu esquecer dos meus compromissos, das minhas responsabilidades diante da vida que eu estou tendo nesse momento, né? E que Deus, esse lugar, quando fala seja feito por vontade, é a gente obedecer o processo da lei, né? Nada mais do que isso, porque Deus não vai ficar contando, você perdeu 10, vai ganhar 20, se você perder de novo, eu vou tirar tudo. Não é, o processo da lei, ele está aí, né? Deus não precisa ficar vigiando. Energeticamente, isso tudo vai acontecer. Isso mais quando a gente conseguir internalizar isso, né, de que nós estamos dentro do processo, a gente vai facilitar muito a nossa vida, né? A gente vai conseguir dar um salto maior, né, do que um passo, não um salto, é um passo um pouquinho maior do que nós damos ainda hoje nessa caminhada, né? Aceitando o que a vontade divina nos coloca através da lei, mas entendendo também qual a motivação, qual o porquê que a lei está me colocando nesse lugar aqui, o que eu tenho que aprender nesse lugar, o que resposta eu preciso aprender a dar nesse lugar, né? Então, são várias coisas que a gente precisa aprender aí, quando Jesus fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, né? Ou seja, até onde a lei está me permitindo, está me favorecendo, para que eu possa sair do lugar. Ela vai me tirar, ela vai sempre me forçar a ir para frente. Ela nunca vai deixar eu ficar parado, né? E isso a gente buscou lá em Lucas, capítulo 11, versículo 2. Mas a gente também buscou na primeira carta de Paulo, de Timóteo, pelo Fonte Viva, né? A gente vai ver aqui, porque Emmanuel comentando essa passagem, porque nada trouxemos para este mundo, manifesto é que nada podemos levar dele. Então, Emmanuel coloca para nós, se a gente deseja emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Eu achei isso, o desapego, né? Você tem tudo e não tem nada. Onde que a gente precisa entender que estamos nesse lugar, com esse tudo, mas que isso tudo não nos pertence, que isso é empréstimo da misericórdia divina para o nosso crescimento. E estamos com todos, não estamos sem ninguém, porque o processo de crescimento, de autolibertação, é só meu, não é do outro, né? Esse é um caminho individual. Se chegaste à Terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dele sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Ou seja, na hora que ele coloca servindo a todos, ele fala que é a meu favor.
O lugar de servir a todos é o lugar de trabalhar o meu crescimento espiritual. É o lugar de transformar a minha dificuldade num lugar positivo na minha vida. Um lugar de mudança de valores, um lugar de acrescentar valores, né? Trocando, saindo do homem velho, que vive dos arquétipos, que vive, né, na expectativa de um milagre na sua vida, que vive na expectativa de uma mudança sem esforço, sem trabalho, sem resiliência. Não existe. Esse lugar não existe. Eu preciso reconhecer as minhas dificuldades e trabalhá-las com amor, com afinco, aconchegando o meu coração e me colocando à disposição do outro também, né, que é necessitado, assim como eu. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão, a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Então, é como a musculação. A gente precisa jogar mais carga para o músculo, vai jogando até que o músculo venha acostumar-se com uma carga maior, depois você joga mais, ele vai acostumando com outra, e nós vamos criando maior resiliência, maior resistência dentro do espaço, nesse lugar, tirando o desconforto e acrescentando a endorfina daquele que produz, daquele que realiza, daquele que se autodominou, daquele que se autossuperou, né? Então, essa é uma alegria que vem de dentro, é uma alegria que transborda de dentro quando a gente sintoniza com a lei, com a energia divina. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próprio bem. Né? Então, é uma coisa diferente, né, que Emmanuel nos convida. Eu achei essa página assim, muito interessante. Né? É o capítulo 47, chama Autolibertação no Fonte Viva. Você vai se consagrar ao bem pelo bem geral, não só pelo bem de mim mesmo, mas pelo amor ao próprio bem, que faz diferença, né? Esse amor é que faz a diferença em tudo, né? Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Quanto, né, que os Espíritos falaram lá que tem muitas coisas que ainda desconhecemos, né? Quanto que a gente se acha evoluído em qualquer espaço que nós não somos, né? Não reconhece a nossa condição ainda de pequenos, de humanos, que fazemos coisas erradas. Ah, mas eu já não faço mais isso, eu não faço mais aquilo. Mas tem tanta coisa ainda para aprender, tem tanto lugar nesse espaço do meu coração para eu conhecer, para eu trabalhar, né, para eu sentir. É muito lugar ainda. Então, e tem lugar que eu tenho vergonha dele, lugar do meu coração que eu também desconheço, porque eu tenho vergonha dele, eu não quero entrar nele, eu não quero conhecer, eu não quero saber dele, porque ele vai me fazer reconhecer que eu sou pequeno, mas eu sou. Mas é o que eu tenho para hoje, né? Como diz o Norman Becquidal, é o que eu tenho para hoje. Mesmo nesse lugar, eu posso ofertar um copo d'água, eu posso ofertar um sorriso, uma palavra bondosa, independente desse lado que ainda me envergonha dentro do meu coração. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Não pense que você se basta, não. O outro sempre pode acrescentar alguma coisa a mais para nós, né? Vamos trabalhar nesse sentido, para que a gente junte esforços e não que a gente caminhe sozinho. Existe um lugar onde a gente caminha sozinho, mas existe um lugar que é o lugar do nosso reconhecimento, do nosso acolhimento, do nosso zelo por nós mesmos, mas existe aquele lugar que a gente vai trabalhar juntos e que a gente não negue esse concurso alheio. Jamais suponhas que a tua dor seja maior do que a dor do vizinho,
ou que as situações de teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Eu penso muito nisso, assim, eu tenho uma irmã que, com 29 anos, ela já não tinha mais intestino grosso, ela só tinha intestino delgado e usa até hoje, né, uma bolsa. Antigamente foi uma bolstomia, não sei como é que chama mais, então, assim. E eu via esse processo, assim, dela olhar para a bolsa, de a bolsa derramar, e sair fezes, e derramar fezes à noite, e queimar a pele dela, e ela levantar de noite, e aquilo, assim, um processo de uma pessoa jovem, com 29 anos, né, nesse lugar, olhando, assim, onde uma mulher bonita, uma mulher interessante, inteligente, tudo mais, mas caminhando com isso aqui, né, com esse lugar. E aí você vai aposentar? Ela, não vou aposentar, não, eu preciso trabalhar. Aí ela continuou trabalhando, então você vai vir aqui e vai contar a sua história para os outros pacientes que foram colostomizados, para eles entenderem que a vida não acabou, que eles podem trabalhar, que eles podem fazer as coisas deles e tudo mais. Então, assim, ela entrou num caminho de superação da própria dor, para vivenciar, para ter outras oportunidades, para estudar, para fazer as coisas dela, né? Para ela poder se casar, ela poder fazer o que ela achou que foi razoável na vida dela. E ela fez tudo isso, né? E ela tem uma representatividade muito grande na nossa família, por todo esse lugar que ela ocupou, junto com a gente, de exemplos, né? Não era perfeito, senão ela não estaria aqui. Hoje eu brinco com ela assim, para de pedir para acrescentar coisa na sua encarnação. Chega, já tá bom. Ela teve Covid, ela não teve nenhum sintoma, você pediu também para ter Covid. Pelo amor de Deus, sossega o facho aí, para de pedir coisas para você. Então, se você vai vendo tanta coisa que a pessoa vai... Eu vejo isso também na Lídia, quem conhece a Lídia, né? A Lídia arrumou uma coisa nas pernas. Eu falei, Lídia, isso aí você já... Estou aqui, não estou fazendo nada, mas manda mais alguma coisa. Tal, né? Então, o limiar de dor dessas pessoas, de entendimento do processo da vida, né? Das oportunidades encarnatórias, do que a gente vem vivendo, né? Tem pessoas que superam isso, né, e que se propõem a receber mais carga de dor, para poder depurar ou para poder se sentir libertos de situações do passado, né? Então, a gente assim, escutar o outro, o menor que seja a dor dele, porque é dor para ele, né? Quando você vê que o outro suporta uma carga de dor muito maior e não reclama, conseguiu se resolver naquele lugar sozinho e está ali, está vivendo a vida dele, né? Com tudo que a lei proporcionou para ele, né? Então, assim, a gente não pode supor nunca que a nossa dor é maior que a do outro, e nem menosprezar a dor do outro, né? E que tem situações que são do meu agrado, que me fazem feliz. Eu adoro cantar. Eu adoro estar no meio da confusão, ali o povo cantando, e a gente rindo, não sei o quê. Mas tem pessoas que não gostam disso. Eu tenho que respeitar isso, né? Eu tenho que respeitar o lugar daquilo que agrada a mim, que não agrada aos outros, né? Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para o teu irmão. A gente não consegue entender isso muito bem, mas às vezes a vida nos coloca no lugar e eu tenho que saber entender e ouvir, né? Eu tenho que saber parar para entender que aquilo, o outro, é um veneno. Eu, por exemplo, assim, eu vejo as meninas aqui em casa curtindo funk, curtindo alguma música que eu não gosto, né? Eu acho que não tem nada, sabe a letra toda, né? Para elas é uma alegria, está lá na alegria. Para mim, ficar fugir daquele lugar com aquela música, né? Mas para elas está bom. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas.
Olha, esse lugar aí é um dos mais difíceis que a gente tem que entender, né? Assim, porque quando a gente deita com a cabeça cheia, literalmente, né? Vocês vão desculpar de merda, né? A gente está sujando todo o nosso ambiente ali, né? Todo o processo energético onde a gente está envolvido, e a gente está ali. Porque o que o fulano está pensando, que não sei o quê, aquela discussão mental, aquela obsessão mental, que ele também, né, de encarnado para encarnado, e aquela coisa toda, que a gente não consegue resolver claramente. E a gente tem que entregar isso ao processo da lei. Entregar para que a lei resolva para mim e para ele, ou ele entregue para ele e para mim. Né? Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo, o insulto dos outros, não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvie a mente cada manhã e segue por diante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a maltratam. E assim, para fechar, gente, só queria fazer umas lembranças para vocês. Deus, de todas as formas, né, está nos trazendo o conhecimento da lei. Ele nos dá a oportunidade do conhecimento da lei. Isso acontece até hoje. Né? Ele vai trazendo há milênios, ele vem trazendo esse conhecimento da lei para nós. Nós não conhecemos ela ainda como um todo, nem a sentimos como um todo. A inteligência, o trabalho, o estudo, são o caminho de conhecimento. Né? Mas a gente tem que entender quando a lei, às vezes, nos impede de ter a inteligência, nos impede de ter o trabalho, porque a gente é como aquele que recebeu a moeda e a enterrou. Uns se candidataram mais cedo ao aprendizado, sem as máscaras da perfeição e o aceite de suas tendências e mazelas. Né? Então, tem uns que estão na frente, como diz a Ana, né? Que já estão num processo diferenciado de vivência da lei. À medida do entendimento da lei, mais nos aproximamos do belo, do perfeito, tornando-se irresistível a sua vivência. Então, a gente tem que abrir a mente e o coração para que isso possa acontecer. A doutrina espírita tem esse papel grandioso em nossas vidas. Ela nos arranca do conformismo, dos velhos modelos, e nos coloca e nos conclama, né, a sermos a misericórdia uns dos outros. A presença de Jesus, de seus discípulos em nossas vidas, é a grande prova da misericórdia da lei. E sem eles, a gente não... De toda essa programação, de todo esse planejamento que Jesus fez a nosso favor, mostra bem a misericórdia da lei. A vida deles foi o grande resumo da lei, dentro das possibilidades do nosso intelecto e sentimento. Muito ainda há de ser revelado, na medida das nossas conquistas de autolibertação que Emmanuel nos propõe. Sigamos buscando a sintonia com a lei, e desta forma, com o homem integral que Joana de Ângeles nos traz, sem medo do que somos, esperançosos do que poderemos ter, lembrando que, apesar da solitária marcha, não poderemos deixar ninguém para trás. Este é o sentido da dinâmica da lei. Todos cresceremos como o filho pródigo e retornaremos à casa do Pai. E nesse dia será de festa nos céus de nossas almas. Né? Esse é o primeiro momento, né? A gente, na sequência do planejamento de estudos da Ana, do Edson, né? Que trouxeram para nós Deus, família, sociedade, trouxeram uma série
de informações nesse contexto, filhos, né, que são os contextos que fomos inseridos, né, para que a lei se faça mais presente em nossas vidas. A gente vai continuar trabalhando com as emoções, com as oportunidades dos sentimentos nas nossas vidas, nos 3 meses que eu e o Sebastião estaremos juntos aí, e trabalhando esse ser, né, que tem grandes possibilidades e que não sabe ainda do seu potencial. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois tantas coisas que, se a vossa fé fosse de um tamanho de mostarda, um tamanho de um grão de mostarda, a gente transportaria montanhas, né? Então, que saibamos nos integrar à lei, que saibamos produzir junto com elas, que saibamos crescer junto com elas. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigado.